Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Gustavo Duran, trabalho aqui na comunicação do Museu da Imagem do Som. Estou gravando aqui no Museu da Imagem do Som, do lado aqui da Lapa. Então, se fizer muito barulho, eu peço desculpa, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, vou falar um pouco da instituição, vou falar um pouco do que a gente acha importante no edital e como o Hipermuseus pode ajudar a gente nas habilidades desenvolvidas pelo edital. Eu sou historiador, sou professor, sou pesquisador, essa é a minha atuação, minha formação acadêmica, tá? Sou formado pela UFRJ, eu fiz antes letras e depois eu fiz história. Na faculdade de História, comecei a me envolver com produção cultural de fato, fiz parte de coletivos culturais como Pé na Jaca, como Rádio Pulga, fiz parte de jornais universitários, que é uma experiência muito interessante para quem vai lidar com cultura posteriormente. Foi isso que, de uma certa maneira, acabou me permitindo com que, anos depois, eu pudesse atuar, por exemplo, como assessor de imprensa, né, da comunicação da Secretaria de Cultura. Né? Eu atuei em 2010 e em 2011, tanto fazendo o site cultura.rj, quanto atuando também nas redes sociais. Né? A gente fazia também a gestão das redes sociais. Essa minha experiência, tanto institucional, tá? Atuando dentro da SEC nesse período, quanto essa experiência de cultura popular, cultura de rua, de uma certa maneira esses dois elementos se encontram aqui dentro do museu. Né? O museu ele tem uma grande missão de se fazer conhecer, de se fazer acessível à população. Então, como é que eu pego um item que tem 100 anos e coloco a população em contato com ele? Né? Eu sei que eu tenho realidade aumentada, eu sei que eu tenho tridimensionais, eu tenho uma série de alternativas, e eu acho que o edital ele se encaixa muito bem nisso. Né? Essas soluções inteligentes é exatamente o que a gente precisa para o museu. Tá? Dentro da área digital, eu atuo desde a década de 90. Eu sou um dos entusiastas da BBS, não sei se alguém aí chegou a conhecer a BBS. Depois eu tive canal no Mirk, mais um elemento que me colocou em contato muito natural com a produção digital, que principalmente vai ganhar uma carga maior a partir dos anos 2000. Né? Então, assim, eu fui DJ, a gente chegou a produzir algumas festas aqui na Lapa, e todas essas festas eram anunciadas via as redes sociais que existiam na época, Orkut, MSN, antes foi o ICQ, enfim, toda essa trajetória, né, que hoje em dia faz parte da história das mídias sociais, é uma trajetória que eu pude acompanhar e que, sem dúvida, me deu a base para o trabalho que eu exerço hoje em dia. Tá? A gente tem, como eu disse, um acervo de 300 mil pessoas, onde é muito difícil você disponibilizar ele. Tá? E é por isso que eu acredito que, através do edital, eu vou romper um pouco aquela barreira, porque o que eu tenho como comunicador digital? Eu tenho métricas, eu tenho ferramentas, eu tenho elementos que as plataformas digitais me dão. Okay? Mas eu quero ir além disso. Né? Isso são números frios, estatísticas, que podem ser muito bem trabalhados, desde que você tenha, de fato, a compreensão de como trabalhá-los. Né? Eu acho muito interessante o edital ir nesse caminho, né, de dar visibilidade, principalmente a questão da persona, que é onde eu estou me cadastrando, porque é um trabalho que eu já faço há muito tempo. Né? Eu acho que a criação de uma persona passa muito, não só pela identidade, mas principalmente pelos obstáculos e gargalos, e tentar identificar de uma forma quase, numa noção quase administrativa mesmo, ou seja, quais são os principais obstáculos que eu tenho para comunicar esse acervo maravilhoso para a população. Como é que eu faço com que parte do acervo da Elisete Cardoso, parte do acervo da Rádio Nacional esteja presente na vida dessa população. Né? Então eu entendo que o caminho é o caminho digital, e eu entendo que a proposta do edital se encaixa exatamente no trabalho que a gente vem exercendo aqui. A gente precisa pensar fora da caixa, até mesmo em questões financeiras. Né? O museu é uma instituição da Secretaria de Cultura, a gente sabe que o panorama da cultura nacional, enfim, né? A gente tem uma crise econômica aí há alguns anos, e a gente tem que pensar além disso também. Medidas práticas, medidas fáceis, medidas que possam, que possibilitem com que a cultura digital alcance novos patamares a partir disso que a gente já tem. Né? Ou seja, eu não quero que o Facebook utilize os meus dados, eu quero utilizar os dados do Facebook. Eu acredito que vocês aí também pensam dessa forma. Tá? Então, por isso, eu estou me cadastrando, estou enviando meu vídeo, peço desculpa se eu tenha falado um pouco rápido, e é isso. Espero que vocês gostem. Grande abraço.